Eu só queria apontar uma coisa sobre o poder de compra do Palmeiras. Eu vi muita gente falando, o Palmeiras não tem rumo, queria um técnico para gerir o elenco e agora traz um técnico moderno. Eu acho que o Palmeiras tinha ali diferentes tipos de planejamento, porque tem dinheiro exatamente para ajustar o elenco. Se fosse o Abel Braga, pediria alguns jogadores. O Roger pediu jogadores certamente diferentes daqueles que o Abel quis, ou seja, o Palmeiras tinha dois caminhos e não exatamente uma dúvida, porque a direção é plenamente incompetente. Acho que às vezes esse maniqueísmo que a gente reclama tanto de parte da torcida, a gente reflete também, e nesse caso acho que foi um bom exemplo. O Palmeiras tinha mais de um caminho, escolheu para mim o melhor deles, né? Eu acho o Roger o técnico com ideias sensacionais e precisa de um time realmente bom para poder subir alguns degraus na carreira de treinador. É a grande chance da vida do Roger, para mim, é muito uma oportunidade maior que é oferecida pelo Grêmio, onde para mim ele fez um grande trabalho, e maior que a do Atlético. Você olha o elenco com Casares, Fred e Robinho, agora a gente entende facilmente por que esse time do Atlético não poderia jogar com uma dinâmica que o Roger gosta, e a dinâmica que ele vai querer no Palmeiras, muita marcação em saída de bola, intensidade para recuperar a bola, o time com bastante amplitude. As ideias dos principais técnicos de futebol da Europa, o Roger quer aqui no futebol brasileiro, vai tentar colocar no Palmeiras. Eu acho que para isso ele vai precisar de alguns reforços. Então, eu acho que o Palmeiras vai contratar. Eu só queria colocar ele nessa briga da lateral, ou até com o Felipe Melo, Tietê, porque esse jeito que o Roger joga exige muita intensidade, então exige muito da parte física dos atletas, e eu acho que o Tietê nisso um pouquinho acima do Jean. E o Felipe, um jogador mais técnico ali, mas também com um pouco mais de dificuldade que o Tietê nessa parte física para manter a intensidade de velocidade, né, de uma corrida às vezes um pouquinho mais longa, porque o time vai marcar à frente, então a recuperação, a retomada do sistema de marcação vai precisar de corridas ali de 30, 40, 25 metros, né, quando o time tiver o contra-ataque. Eu acho que a escolha foi assim. Precisa. Agora, por que Vitor... a pergunta do Nori, por que a direção tem que contratar quem o técnico quer? Eu acho que a direção não tem que contratar quem o técnico quer. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser conversada, muito bem explicada. Exatamente como acontece, já que a gente fala tanto do futebol profissional, apesar dos clubes não serem empresas, não terem como fim o lucro, né? Mas a gente fala tanto de profissionalismo, é como numa empresa. Você tem uma pessoa que está acima de você, você quer investir X. Você vai lá, explica o porquê, vocês conversam, veem se compensa o investimento e toma a decisão juntos. Ou seja, na minha opinião, já pegando o gancho no que o Nori falou, a direção não tem necessariamente que ouvir o técnico e simplesmente contratar. Perfeito. Por isso você precisa de um diretor, alguém que entenda de futebol para discutir com o treinador. E no ano passado, o Eduardo Batista não participou de todo o processo de planejamento da temporada de 2017. Ele foi anunciado pelo Palmeiras no dia 16 de dezembro. O anúncio do Roger veio mais cedo, então o Roger vai participar de boa parte, se não de todo o processo de montagem do elenco da próxima temporada. Por isso evidentemente rapidamente ele esperava o Abel. Isso, evidentemente, facilita um pouco a montagem de ouvir a opinião de quem vai comandar os jogadores. Em 2017, a diretoria cometeu uma série de equívocos, né? Aposta num técnico, não dá o tempo que ele deveria receber para tentar colocar o time em campo jogando de uma maneira eficiente. Você coloca um outro técnico muito mais baseado na mística, no título do ano passado, no trabalho do ano passado, e esse técnico pensa completamente diferente do primeiro, Cuca e Eduardo Batista. Acho que a aposta do Roger é uma aposta muito boa, muito válida. A gente conversou com ele na CBN na terça-feira, um dia antes do contato da diretoria do Palmeiras com ele, e ele falava sobre esse perfil dele, dessa vontade dele de apenas iniciar o trabalho no começo da temporada, para fazer a pré-temporada, para montar o elenco, para preparar o time para o estadual. Poder usar o estadual para preparação, e que a avaliação dele não seja tomada em cima dos resultados do campeonato estadual. Ele deixou isso bem claro, que a diretoria ouça o Roger. Pois é, agora tem um detalhe, dentro dessa filosofia de trabalho que o Roger tem, treinamento e dentro de campo, vem aí também um desafio, até para nós aqui. É evidente que quando você tem na sua cabeça esse modelo de jogo que o Birner esmiuçou, a gente tem que parar também com essa mania de achar que são 11 titulares e ponto. Não. Quando você tem esse modelo, e cada vez mais o futebol brasileiro tem que caminhar nessa direção, e aí nós também temos que entender isso, você vai passar a trabalhar com 16, 17 jogadores. Porque você vai
necessariamente utilizar 16, 17 jogadores. Você tem ali uma espinha dorsal, tá? Fulano, Beltrano, Ciclano. Mas são tantas as competições, os jogos, que você vai não mudar a ideia de jogo, mas vai mudar os nomes. A gente fica ainda, no Brasil, muito preso a essa ideia de que... Mas quem são seus 11 titulares? Quem é que começa? E o jogador brasileiro que atua no Brasil, ele faz biquinho quando você manda para o banco. Lá fora, quando ele está lá fora e você fala, ó, hoje joga o Agüero, não joga o Gabriel Jesus. O Guardiola acabou de falar isso, só vai jogar um. Então, e não tem chororô, não tem mimimi. E pronto, agora o não outro... tem a Manchester City tweet lá reclamando. Tem que jogar os dois. Não tem. Entende? E fim de o futebol brasileiro vai ter que entender essa nova realidade. Hashtag Pepe não sabe nada. Hashtag quero os dois. Não tem isso lá. Essa é uma nova realidade. Um pouquinho deve ter, né? Não tem nada. E especialmente esses clubes... Será que não tem staff lá? Agora tem o staff do jogador não concorda com sua presença no Esses banco. clubes, Nori, com maior poder de investimento, tem que ficar muito claro que eles trabalham com 16, 17 titulares. Agora, todo mundo tem que entender isso. O técnico na realização e o dirigente, que no Brasil é paternalista, não ficar passando... Pô, você me disse... Já pensou o cara no City? Poxa, Agüero, Guardiola, hein? Quem diria? Só joga um... Poxa, tinha que ser você, o jogador entender qual é o seu papel dentro dessa engrenagem. Ele explicou, a gente tinha um lateral esquerdo, não tem mais. Sem o Mendy, que é o lateral esquerdo, eu não posso jogar com o Agüero e com o Gabriel Jesus. Infelizmente, gostaria, mas não posso. Acabou, fim de papo, vai jogar um e vai jogar o outro. Não vai vir nenhum conselheiro. Não vai, não tem. Tem grupo de O WhatsApp diretor de conselheiro lá. bote não vai falar que o time não tem padrão Tem de beirinha na jogo, Premier Não tem League? beirinha, não tem nada disso lá. Vai jogar um e pronto, e acabou. E não tem mimimi, mamamá. O que eu queria só discordar do Vitor é que ele elogiou o Roger, eu concordo, eu acho que o Roger é um técnico promissor. Mas eu acho assim que a gente, do jeito que o Birner falou, posso ter interpretado errado, parece que o Abel não tem essas ideias modernas de jogo, de marcação-pressão, de amplitude, de troca de posição, de marcação alta ou baixa, enfim. Assim, o que eu tenho visto do Abel ultimamente no Fluminense é um trabalho excelente mesmo, assim, de altíssimo nível. O time não é bom, falta peça, são muito jovens, assim, então... Eu só discordo dessa discussão, assim, dessa coisa até maniqueísta mesmo que ele falou. Eu acho que o Abel poderia ser também um cara de altíssimo nível para esse elenco do Palmeiras. Olha aqui, tá na hora só de para trazer... explicar, eu acho Desculpa, Birner. o Abel é um bom técnico. Eu concordo contigo plenamente sobre a variação, mas eu diria que o time do Abel, você sempre tem uma ideia do que ele vai fazer. O do Roger te surpreende. Pelo menos nas tentativas, tá? Eu acho que é essa a diferença. Eu concordo contigo plenamente em relação ao Abel. Não acho que o Abel é um técnico obsoleto, atrasado. Mas você sabe que o Abel vai jogar ali no 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2 e vai... Pô, mas tem algum outro esquema que o Roger ali, possa inventar além desse? Por exemplo, uma coisa que eu não vejo muito, por exemplo, os técnicos aqui fazerem. O Dorival faz de vez em quando. É muito comum na Europa. Aqui o lateral sempre ele passa pelo lado. O jogador, por exemplo, joga na linha, joga aberto de frente de 4, o jogador do lado é diagonal e o lateral passa pelo lado. Você olha, por exemplo, os times da Europa, só principalmente um Guardiola, o lateral vira meia muitas vezes. Às vezes o lateral vem para o meio, às vezes o lateral passa pelo lado. Ou seja, tem essa variação e isso torna o time um pouco mais imprevisível. Por exemplo, colocando na cabeça de quem enfrenta, para o torcedor entender, o lateral, quem marca o lateral? O atacante lado de campo. Mas aí o lateral vem por dentro. Ele é de quem? O atacante acompanha ou ele é do volante? Aí, se ele veio para cá, ele criou um corredor do outro lado, ou vai deixar no mano a mano o seu atacante com o lateral adversário. Esse tipo de coisa, a gente vê o Roger tentando fazer constantemente, a gente vê pouco aqui no Brasil, vê muito na Europa, e, por exemplo, uma coisa que você não vê tanto assim no time do Abel. Mas eu acho que o Abel, um técnico, não estou aqui fazendo média, acho competente. Não, eu sei. Se o Palmeiras tivesse contratado o Abel, teria ali um bom treinador.